Meus irmãos, que alegria recebê-los nesta manhã de domingo, a alegria de ouvir o órgão da igreja. Passamos aí alguns dias, o domingo dia 20, também o culto de Natal, sem ouvir o som do órgão por problemas técnicos, mas como é bom, desde o culto de Ano Novo temos tido a alegria de poder começar os nossos cultos ouvindo esse lindo instrumento. Nossa gratidão ao irmão Levi, nosso organista que tem tocado nesses cultos. Nossa gratidão ao irmão Ricardo Aguiar, que se empenhou para a solução do problema que nos deixou privado do instrumento naqueles cultos. Mas é muito bom ter isto resolvido. Quero cumprimentar a todos quantos estão presentes nesse santuário e saúdo também aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet. Como é bom recebê-los participando deste culto, nesse primeiro domingo do ano de 2016. Depois do belíssimo culto que tivemos na quinta-feira à noite, com essa igreja superlotada, com famílias inteiras reunidas para agradecermos juntos a Deus o ano que terminou e para recebermos das mãos do Senhor o novo ano que se inicia, quando certamente Deus realizará grandes coisas entre nós. Entre outras coisas, na quinta-feira nós tivemos a oportunidade de ver a retrospectiva do ano com o lembrete de algumas coisas que aconteceram ao longo do ano de 2015. Nosso desejo é que nesse novo ano a sua participação seja ainda maior nas atividades da igreja. Nesse momento inicial do culto, algumas breves informações. A primeira informação de interesse pessoal específico: o proprietário do veículo Stepway, placas PFW 6502, deixou os faróis ligados. Então, é um Sandero Stepway preto, placas PFW 6502. Por falar em veículos, estamos com o estacionamento do seminário funcionando. Os irmãos que desejarem podem estacionar gratuitamente no seminário, com o acesso aqui pela quadra para o templo da igreja. Ficamos muito felizes em poder inaugurar essa passarela em dezembro e a partir daí passarmos a utilizar essa nova alternativa de estacionamento que amplia as nossas opções para os irmãos que chegam para a igreja no domingo. Quero aproveitar também esse momento de avisos para informar que hoje nós prosseguiremos com o processo de posse da diretoria da igreja. Hoje pela manhã empossaremos a diretoria da Escola Bíblica Dominical e alguns outros segmentos da área de educação cristã da igreja. Quero informar também que durante esta semana, de amanhã até o final de semana, o pastor da igreja viajará. Nós iremos à Bahia fazer uma visita aos meus pais, mas retornando antes do final de semana para estar com os irmãos no próximo domingo. Aliás, para estar com os que forem no sábado à noite ali em Ipojuca. Nós recebemos o convite para a posse do pastor Marcos Pereira no pastorado da Primeira Igreja Batista em Ipojuca. Nós nos alegramos muito com essa família muito querida. Pastor Marcos e Maniege e seus filhos estão indo para Ipojuca assumir o pastorado daquela igreja, e certamente há muitos irmãos da igreja que desejam ir também. Nós esperamos uma grande caravana da Capunga ali juntos no próximo sábado em Ipojuca para aquele momento especial de posse do pastor Marcos Pereira, e nós nos alegramos com este momento. Nós queremos então, feitas as comunicações, nos preparar nesse instante em atitude de oração para cultuar ao Senhor. Teremos o prelúdio, durante o qual oraremos silenciosamente, preparando-nos para este culto ao Senhor.
Convido a igreja para, em pé, lermos junto o introito bíblico extraído do Salmo 100, verso 1 e 2. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Cantemos 34 do Inário para o Culto Cristão, Deus dos Antigos. Nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Deus que sonda o nosso coração. Tu és o Deus que conhece toda a nossa vida, conhece o nosso íntimo. Tu não há segredo que possa ficar oculto de Ti. E nós somos o Teu povo, povo comprado com o sangue do Teu Filho. Somos a expressão do Teu amor aqui nesta terra. Somos o povo, Senhor, que traz o Teu nome pelo amor que Tu tens por nós. Estamos no primeiro culto deste ano, estamos na primeira ceia deste ano, nos primeiros cânticos deste ano, nas primeiras orações deste ano, e queremos, Pai, desejamos, Senhor, entregar a Ti todos os propósitos, tudo aquilo que temos de planos no coração, para que Tu nos capacite, para que possamos realizar tudo aquilo, Pai, que entendemos ser da Tua vontade. E queremos iniciar Te adorando, Te louvando, nos rendendo diante de Ti e buscando no Teu poder a força para prosseguirmos. É assim que iniciamos, é assim que Te adoramos nesta manhã, é assim que pedimos por este culto, em nome de Jesus. Amém.
Normalmente no mês de janeiro, o coro da igreja está em recesso e nós passamos esse mês privados de ouvir o coro. Este ano, nós fizemos um apelo para que os coristas abrissem mão de seu recesso e cooperassem conosco também nos cultos desse mês de janeiro. E o coro veio provando que valeu a pena. Já começou mostrando que valeu a pena o esforço, e eu quero expressar minha imensa gratidão aos irmãos que compõem o coro da igreja, pelo valor que tem para a igreja, para os cultos, e pelo modo como têm sido preciosos instrumentos nas mãos de Deus, para transmitir aos nossos corações de forma tão tocante a palavra de Deus. E aproveito para dizer que isso significa que ao longo desse mês nós teremos em várias oportunidades o privilégio de ouvir o coro da igreja mesmo ao longo desse mês de janeiro. Isso alegra muito o nosso coração. Eu quero só nesse momento registrar nossa gratidão aos nossos visitantes presentes neste culto. Eu tenho aqui comigo o nome de Jordão e Lises. Eles são da Primeira Igreja Batista de Manaus. O Jordão é filho do nosso irmão Jordão e Floripa. Queria que eles ficassem de pé, esse casal, para que pudéssemos identificá-los. Ali, certamente há outros visitantes entre nós, cujos nomes não estão aqui. Eu queria pedir aos demais visitantes que também ficassem de pé. Então, nossa gratidão a vocês. Temos outros visitantes presentes. Por gentileza, permaneçam de pé por alguns instantes,
vocês vão receber o cumprimento de alguém da igreja próximo a você aí, será a nossa forma de cumprimentá-lo, e vão receber de nossa equipe de recepção um cartão de boas-vindas. Muito obrigado a cada um de vocês, e se possível, ao término do culto, deixe conosco essa parte do cartão onde há espaço para a colocação de seus dados pessoais, e isso tornará possível a manutenção do nosso contato posteriormente. Muito obrigado a cada um de vocês, desejamos que este culto seja uma bênção na sua vida. Neste momento, passamos a palavra ao pastor Roberto Santos para a condução do momento de oração. De forma especial, nesta manhã, nosso momento de oração e o nosso momento de gratidão será junto, no mesmo momento de oração, em questão da dinâmica do nosso culto. Eu queria dar início a este momento colocando em oração as famílias enlutadas, famílias que neste momento passam por um momento buscando consolo no Senhor, e que nós também, junto em oração e por visita, possamos estarmos junto com esses irmãos. Também pedindo oração por aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas suas casas com alguma enfermidade, com a saúde debilitada. Mas eu queria neste momento expressar também o pedido de oração, em especial pela Beatriz Regis, que tem 4 meses e vai realizar uma cirurgia cardíaca dia 28 de janeiro, e que desde já estejamos orando. Ela é sobrinha da nossa irmã Lúcia Regis. Para o momento de gratidão, eu queria convidar que passassem à frente, mesmo que seja nosso visitante, pode fazê-lo, todos os aniversariantes que comemoram o aniversário de hoje até o próximo sábado. Se temos aqui no santuário pessoas que aniversariam de hoje a sábado, eu pediria que passasse à frente o pastor Ney, a irmã Leila, querem recepcioná-los para o momento de oração. Também quero chamar a atenção de alguns que estão completando mais um ano, um aniversário de casamento. Quero começar pelo pastor Benevando e a irmã Sônia, com 21 anos de casados, no dia 7 de janeiro deste ano, 2016. Também o irmão Moisés e Luciene, também no dia 7. Nós sabemos que o irmão Moisés não pode estar aqui nesta manhã, por motivos profissionais, mas a nossa irmã Luciene está, e nós queremos orar por esse casal querido. E também Moisés Ventura e Maria, a irmã Maria, que completa 50 anos no dia 6 de janeiro de 2016. E se tem alguém mais, um visitante, algum irmão que não está aqui comigo e completa aniversário de casamento nesta semana, de hoje a sábado, eu também gostaria que passassem aqui à frente. Desta forma, estamos então completando aquilo que propomos nesta oração, rogando a Deus pelos que estão enfermos, e eu vou pedir para o nosso pastor da família, pastor Apolônio, para nos elevar em oração por isso que colocamos diante da igreja e colocamos diante de Deus, pela Beatriz, pelos enfermos, nossos irmãos, familiares, pelos que estão com a saúde debilitada, famílias enlutadas, e também este momento de gratidão pelos que aniversariam mais um ano de vida e aqueles que também completam mais um ano de feliz matrimônio na presença do nosso Deus. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado já pelo dia de hoje, por esse momento, por cada um que está aqui presente. Começamos, te pedimos que esteja presente a cada enfermo que foi citado aqui e que acompanhe, dando paciência e dando tranquilidade nesse momento tão difícil. E conforme, no nome de Jesus, conforme a tua vontade, restaure a cada um. Também, o nosso Deus, queremos te agradecer por mais um ano que deste a cada um que veio aqui à frente,
que acompanhasse durante todo este ano. E falando para cada um, eu estou contigo a cada dia. E nosso Deus, como é bom, temos aqui casais que estão completando mais um ano de casamento, confirmando o grande amor que o Senhor tem pela família, por cada casal. E colocamos na tua presença algum casal, como o casal Benevando, sua esposa, Moisés, sua esposa, e outros que estão completando mais um ano. Que continue acompanhando a cada dia, dando sabedoria, como conduzir a sua casa, sabedoria, como conduzir o seu relacionamento individual com cada um. Tudo isso, nosso Deus, colocamos diante de Ti, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos um outro motivo de celebração, é que nós temos uma família que tem motivos especiais para estar conosco nesta manhã, e eu queria convidar neste momento para estarem aqui Eunice e Rubens, trazendo o Davi. Queria pedir a todo o restante da família que venha aqui à frente também. Eu sei que a família está toda presente aí, pedir ao irmão Saulo e todo o restante da família para estar aqui presente com Eunice e Rubens, Nicinha, como a gente está mais acostumado a chamar, né? E nós estamos muito alegres em poder colocar diante de Deus a vida de Davi, agradecidos pela sua chegada, agradecidos pela bênção que ele é para a sua família, pela alegria que ele tem proporcionado aos seus pais. E neste momento, como família estendida, nós nos unimos a essa família com nossa gratidão a Deus. Estamos muito felizes por viver este momento, gratos a Deus por isso e prontos a lembrar algumas coisas preciosas que a Escritura nos diz sobre os filhos. A Bíblia nos lembra que os filhos são herança do Senhor, são presente de Deus. Eu costumo dizer que somente quando nós temos filhos entendemos o valor desse presente, o valor dessa herança e desse galardão. É indescritível o valor que os filhos têm para nós. Por outro lado, a Escritura também nos lembra que os filhos foram colocados sob nossa responsabilidade para que nós os instruamos no caminho do Senhor, para que nós os guiemos no caminho do Senhor desde a sua infância, incutindo neles, ao longo de sua formação, os valores, princípios e o caráter apresentado nas Escrituras. E lembrados também de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, nessa tarefa nós não estamos sozinhos e nós não podemos estar sozinhos, mas Deus certamente estará a abençoar, não apenas Rubens e Nicinha, mas a toda a família, para que sejam instrumentos nas mãos de Deus para abençoar a vida de Davi. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesse instante, colocando esta vida nas mãos do Senhor, para que Deus traga a sua proteção e o seu cuidado sobre ele. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de Davi. Muito obrigado pelas alegrias que ele tem proporcionado aos seus pais e a toda a sua família. Muito obrigado porque ele é dádiva tua, presente teu. Mas nós o colocamos nas tuas mãos, para que a tua bênção esteja sobre ele, para que o teu cuidado o acompanhe a cada dia, que ele seja sempre fonte de muitas alegrias aos seus pais, e que seus pais sejam os teus instrumentos, os teus anjos, para cuidar dele ao longo do seu desenvolvimento, instruindo-o e guiando-o, não apenas cercando de cuidado e proteção, mas sobretudo direcionando o seu caminhar de acordo com a tua palavra e a tua vontade. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós podem sentar, a família permanece aqui. Nós teremos uma música nesse instante, em gratidão a Deus pela vida de Davi.
um sonho que se realizou. Longa espera, tempo que enfim passou. Os nossos corações parecem explodir de amor por ti, querido. Rendemos a Deus louvor. Bebê querido, dádiva de Deus. Bebê querido, presente gracioso, nós te consagramos ao Senhor que te formou. Pedaço do céu que Deus nos enviou. Bebê querido, dádiva de Deus. Bebê querido, presente gracioso, nós te consagramos ao Senhor que te formou. Pedaço do céu que Deus nos entregou. Amém. Temos um outro momento especial no culto desta manhã. No final do mês de novembro, um casal de irmãos nossos, irmão Abinadab, irmã Mirella, queria que eles viessem aqui à frente nesse momento, viveram uma experiência diferente, uma viagem missionária diferente. Esse casal de médicos de nossa igreja esteve com a Junta de Missões Mundiais num projeto muito arrojado. E nós queríamos ter a oportunidade de ouvir esse casal. Nós fizemos um acerto com eles e eles vão nos apresentar um relatório minucioso da viagem no mês de março, que é o mês de missões mundiais, dentro de nossa campanha de missões mundiais. Mas eu e muitos irmãos estávamos ansiosos para ouvir alguma coisa do que foi essa experiência. Eu queria lhes passar a palavra nesse instante, para que eles nos falassem sobre a experiência vivida ali recentemente com a ajuda de missões mundiais. Pois é, irmãos, como é bom a gente começar o mês de janeiro no primeiro domingo, adorando a Deus, louvando a Deus e agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nessa igreja. E é com muita alegria hoje que eu e Mirella estamos aqui para falar um pouquinho. Breve resumo, como o pastor falou, em março a gente terá uma outra oportunidade para explanar melhor o que aconteceu no mês de novembro lá, que foi maravilhoso. Mas em novembro, nós estivemos junto com a Junta de Missões Mundiais, eu e Mirella, numa viagem missionária internacional no Oriente Médio, mais especificamente no Líbano, na cidade chamada Zarli, que fica a 50 quilômetros de Beirute e a 20 quilômetros da fronteira com a Síria. E nós estivemos lá fazendo parte de um programa chamado Tour of Hope. Esse programa é um programa da Junta de Missões Mundiais que abre espaço para profissionais
de uma forma geral, de trabalhar em campos missionários de forma voluntária. E nós estivemos lá com mais outros 18 brasileiros fazendo parte desse programa. Esse trabalho, ele leva profissionais de uma forma geral a trabalharem em igrejas locais espalhadas pelo mundo. E mais especificamente nós estivemos na True Vine Baptist Church, que é uma igreja da Convenção Batista Libanesa, que nasceu, cresceu e está se desenvolvendo a partir de um trabalho com muçulmanos libaneses e principalmente muçulmanos refugiados. E para falar um pouquinho mais desse trabalho, Mirela vai falar um pouquinho do que aconteceu nesses aproximadamente 10 dias que a gente passou lá. Bom dia, irmãos. Realmente foi uma experiência inenarrável, né, o que a gente viveu lá. Fomos num grupo de 16 voluntários partindo aqui do Brasil. Na verdade, eu e a Abinadab, a gente estava voltando de uma viagem de férias e a gente se encontrou com o restante do grupo lá no Líbano. Chegamos em Beirute e a nossa entrada realmente foi algo que nos marcou, porque quando a gente estava lá, na verdade, antes da gente chegar, a gente teve uma notícia que 48 horas do dia que a gente estava numa conexão no aeroporto próximo ao Líbano, a gente teve a notícia que o Líbano tinha sofrido um ataque terrorista, né? E... Desculpa. Realmente foi muito difícil para a gente, né? Em alguns momentos até o nosso coração balançou, titubeou. Mas Deus é maior, né? E prosseguimos na nossa caminhada. Nos encontramos, e uma das provações foi, todos diziam que a entrada no Líbano era um fato que era muito difícil, na verdade. E a maior prova de que Deus estava na frente foi que a nossa entrada foi simplesmente lisa. Nós passamos sem nenhum interrogatório, sem nada. Simplesmente a imigração, o rapaz da imigração olhou para a gente, carimbou nosso passaporte e pronto. Então, ali a gente teve a certeza que realmente Deus estava na frente. Foram 16 voluntários brasileiros daqui e nós nos juntamos a mais um casal que vive lá no Líbano, de missionários, há 1 ano mais ou menos, e mais uma... Você esqueceu de Lídia? Mais uma voluntária que, na verdade, é brasileira, mas é casada com um libanês, tem descendência libanesa, que foi nossa tradutora lá também, junto com o restante do grupo que tínhamos lá. Então, nosso objetivo era de atender cerca de 250 pessoas por dia. E chegamos num total de 2.000 atendimentos, médicos, fisioterapeutas, dentistas também. E, além de tudo, nós conseguimos levar o amor de Cristo realmente àquelas pessoas que não tinham mais nem esperança, que não tinham mais nada, porque simplesmente eles perderam tudo, né? São cerca de 2 milhões de refugiados e o Líbano estava pronto para receber cerca de 100 mil. Então, esse restante todo não tem acesso a nada. Nada, o país não concede nenhum apoio a esse restante, então eles vivem realmente em situação bastante precária. E aí nós conseguimos realmente, verdadeiramente, levar o amor de Cristo para eles, através dos dons que Deus nos deu. Dentro do grupo que estivemos presentes lá, foram 5 médicos, 2 pastores, nosso coordenador, né, que é paulista, né? Foram 5 médicos, um dentista, uma fisioterapeuta, 2 que ajudaram na farmácia, 3 pedagogas que atuaram também como intercessores e no trabalho com as crianças. A igreja também dá assistência a 300 crianças sírias, né, que também não tinham educação, que estavam realmente colocadas à margem de saúde e educação. Mas a gente viu que aquela igreja realmente faz um milagre ali naquela terra. Né? Como ele falou, a gente ficou numa cidade que fica a 50 quilômetros do Líbano, de Beirute, da capital, e fica bem próximo à fronteira com a Síria, a 20 quilômetros realmente. Então foi um desafio realmente que realmente só quem esteve lá pode descrever.
E aí nós podemos realmente demonstrar aquilo que Deus tem colocado nos nossos corações, né? E a única certeza que a gente tinha quando a gente estava lá era que, e a vontade realmente era saber qual seria o próximo destino, né, de nossas viagens missionárias, porque realmente foi um grupo que foi um grupo abençoado realmente por Deus. E é isso. Eu queria orar por eles e dizer da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso orgulho em ter esse casal de missionários capunguenses naquele campo. Eu sei que houve quem duvidasse do quanto o pastor deles gostava deles ao enviá-los para um lugar daquele, mas corri o risco de ser mal entendido por alguns, mas na verdade estou muito feliz por ver aquilo que na verdade não nos surpreende. Nós sabíamos que essa não apenas seria uma grande bênção para aquelas pessoas que ali seriam atendidas por eles, assistidas por eles, mas seria uma grande bênção na vida deles também. E certamente, há muitos outros detalhes dessa história que nós teremos a oportunidade de conhecer. Mas eu queria convidar os irmãos a curvarem sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, o privilégio que nos concedes de estar envolvidos na Tua obra. E agora eu quero agradecer, Senhor, o trabalho realizado pelos batistas brasileiros em tantos lugares do mundo, através da Junta de Missões Mundiais. Agradeço agora, Senhor, este projeto, que tem alcançado vidas tão necessitadas sobre todos os aspectos, sobretudo necessitadas do Teu amor e da Tua salvação. Muito obrigado pela vida desses voluntários que têm se dedicado a esse trabalho e têm sido os Teus instrumentos para alcançar e abençoar tantas vidas. Muito obrigado pela vida do irmão Abinadab, pela vida da irmã Mirella. Muito obrigado, Senhor, porque eles têm sido usados por Ti, onde Tu os tens colocado, aqui entre nós, como o foram nesta ocasião, ali tão longe. Continua a abençoá-los, Pai, continua a usá-los como instrumentos Teus, continua a torná-los preciosos missionários nas Tuas mãos. E usa-nos, Senhor, a todos nós, derramando mais do Teu amor, da Tua compaixão em nosso coração, consolidando em nós o compromisso com a Tua palavra, com o Teu reino, com a proclamação da Tua palavra e com a salvação das almas. E ajuda-nos, Senhor, a ser todos missionários nas Tuas mãos, onde nos colocares, para que possamos abençoar outras vidas, compartilhando com outros o amor que nos tem alcançado. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Eu pedi permissão para o pastor para falar só mais uma palavrinha só como materialização das orações recebidas pela igreja, porque nós sabemos que vários irmãos estiveram orando por nós e alguns mais especificamente pela missão. Nós gostaríamos de presentear a igreja, gostaria de que o pastor recebesse aqui de nossas mãos uma Bíblia, certo? Nós sabemos que o nosso pastor é bastante estudioso, poliglota, e isso aqui é só para estimular ele a estudar mais um pouquinho, com a Bíblia em árabe, tá certo? Para o senhor e para a igreja. É o nosso momento de dedicação dos dízimos e ofertas, de forma que convidamos os irmãos diáconos e diaconisas para realizarmos este trabalho. Irmão, nós recebemos o dom de Deus exatamente para abençoar o nosso próximo. Mas é possível que haja pessoas que possam dizer o seguinte: ora, o meu dízimo eu pago com o meu trabalho na igreja, eu canto no coro, eu ensaio e sou uma pessoa muito dedicada. Ou aquele professor de escola dominical que diz: eu ensino a semana toda e no final de semana eu ainda faço hora extra no domingo na escola dominical e não cobro nada da igreja. O meu dízimo eu pago através desse trabalho. Há também aquele que faz o planejamento, aquele que se dedica na administração da igreja, que também pensa que paga o seu dízimo através
desse trabalho. Eu gostaria de dizer a esses irmãos que esses são dons, são talentos que Deus concede a você para que você possa, para Ele abençoar o seu próximo, abençoar o irmão. O dízimo é uma expressão de amor, o dízimo é uma expressão, é uma dedicação, é aquela expressão de ter consciência de que tudo que temos, tudo que somos, pertence ao nosso Pai Celestial. E nós entregamos apenas uma pequena parte daquilo que Ele nos concede. Em Malaquias 3,10, nós lemos o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança.
Enquanto a nossa irmã e diaconisa Maria Marques se prepara para nos levar a Deus em oração de consagração dos dízimos e ofertas, nós vamos ler Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente na presença do Senhor teu Deus. Senhor Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, colocamos em teu altar, Senhor, todas as pessoas desta igreja, Senhor, para que tu estejas com cada uma delas, Senhor. Também colocamos os dízimos e ofertas, Senhor, para o teu sustento, para o sustento da tua causa, Senhor. Ser com cada um de nós, Senhor, e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Teremos neste momento, muito brevemente, o ato de posse dos membros da diretoria da Escola Bíblica Dominical e diversos professores e equipes de trabalho. Para agilizar esse processo, nós não vamos chamar a todos nominalmente, mas eu vou pedir apenas à diretoria geral da EBD e aos coordenadores que serão mencionados, que venham aqui à frente, e a todos os professores e equipes de trabalho que fiquem de pé quando seus nomes surgirem, aparecerem no telão e quando a sua área for mencionada, para que possamos ganhar tempo. Quero pedir ao pastor Hermes Carvalho para vir aqui à frente. Eu gostaria que ele fizesse a oração de posse dessa diretoria da Escola Bíblica Dominical. E nós começamos então com o Ministério de Educação Cristã, a área de ensino, coordenação geral, Ana Cláudia Pessoa. Escola Bíblica Dominical, coordenação geral, Velda Gomes, vice-coordenação, Marli Correia Santos. Secretárias, Angelita Gonçalves, Eliana Araújo, Gedida Medeiros, Lenise Santos, Maria Elizabeth Araújo e Ruth Araújo. Esse eu gostaria que estivessem aqui à frente. Os professores, gostaria que ficassem de pé onde estiverem. Os professores da classe Abraão, na área de adultos, professores da classe Amazonila Munguba, da classe Daniel, da classe Débora, da classe Davi, da classe Edith Melo, da classe Monte Oreb, da classe do Coral, da classe de inglês, da classe Merval Rosa, da classe de casais 1, da classe de casais 2, classe de jovens 1, classe de jovens 2, classe de jovens adultos 1, classe de jovens adultos 2. No departamento de adolescentes, a coordenação, irmão Cláudio Vitor Gomes e Ladivânia Correia. Os professores do departamento de adolescentes também, por gentileza, se coloquem de pé. Departamento de pré-adolescentes, de 10 a 12 anos, pedimos a toda a equipe que também se coloque de pé onde estiver. Departamento Infantil 2, da mesma forma, toda a equipe, por gentileza, se coloque de pé. Naturalmente, alguns desses irmãos estão trabalhando agora no culto infantil, outras atividades, mas os que estiverem presentes, por gentileza, fiquem de pé. Departamento Infantil 1, 6 e 7 anos, também os presentes da equipe se coloquem de pé. Departamento de Primeiros Passos, 0 a 5 anos, aí uma grande equipe, pedimos a esses irmãos que também se ponham de pé para este momento de posse. Equipe do culto infantil, também, os que por acaso estiverem aqui, não estiverem no culto infantil agora, se coloquem de pé para este momento.
Departamento de Fundamentos da Vida Cristã, coordenação Neide Sena de Abreu e Rosimária Palmeira, secretária Marina Pedrosa Marinho. E aí toda a grande equipe de professores do Departamento de Fundamentos da Vida Cristã, pedimos que fique de pé também toda esta equipe para este momento. E finalmente a equipe de surdos Capunga, peço a toda a equipe também que se coloque de pé, todos esses que têm seus nomes aí aparecendo na tela. O Centro de Formação Cristã Integral tem como coordenadora a irmã Márcia Carina Luiz e discipulado a coordenação com o pastor Ronaldo Robson Luiz. Nós vamos nesse momento orar ao Senhor e com esta oração damos posse a toda esta diretoria ligada ao Ministério de Educação Cristã da Igreja. Grande Deus e Pai que está nos céus, te louvamos e engrandecemos o teu nome na manhã deste dia, quando a tua igreja aqui reunida te serve e te adora em espírito e em verdade. E nesse momento especial, quando a igreja coloca, ó Deus, diante de ti, aqueles que esta mesma igreja se sentiu movida para escolher e agora dar posse nesse ministério tão especial na tua igreja, o ministério do ensino, o ministério da formação, ó Deus, de pessoas para se tornarem verdadeiros discípulos do teu reino, ministério em que Jesus Cristo foi o maior exemplo. Nós te suplicamos que estes teus servos sejam ricamente abençoados por ti e que eles representem no dia a dia desta igreja verdadeiras colunas para o crescimento e desenvolvimento cristão de cada um dos alunos. É o que te suplicamos, ó Deus, e te agradecemos pelo teu grande amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Declaro possados essa área e desse ministério da igreja. Pastor Apolônio nos conduz na leitura da palavra de Deus. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva. Palavra de Deus em 1 João, capítulo 3, versículos 1, 16, 23 e 24. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém. Cantemos Seu Maravilhoso Olhar, 312 do Inário para o Culto Cristão. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar. Até que eu encontrei o amor em seu bondoso olhar, seu maravilhoso olhar, seu maravilhoso olhar.
Aos últimos capítulos dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, acabam dedicando algum espaço para um personagem muito importante no ministério de Jesus, que é o apóstolo Pedro. Esses capítulos tratam do momento mais importante do ministério de Jesus, os momentos finais, a celebração da ceia, a prisão, o julgamento, a crucificação, a ressurreição, a grande comissão, a ascensão. Mas em meio a essas narrativas, é possível tecer uma linha dirigida especialmente a Pedro. No capítulo 26 do Evangelho de Mateus, os versículos 31 a 35 contam o seguinte: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. A partir do versículo 69, a narrativa volta a fazer referência a Pedro. Jesus já está preso, e diz Mateus: Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O último capítulo de Marcos, capítulo 16, dedica alguns versículos a um outro capítulo da história. Marcos 16, a partir do versículo 5, na narrativa sobre a ressurreição, chama atenção para um detalhe interessante. E entrando no sepulcro, viram um homem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Conhecemos bem a história. Quis apenas lembrar do modo como as narrativas destacam alguns detalhes preciosos, porque essa narrativa não foi colocada aqui sem razão. Na verdade, Jesus, ao se dirigir a Pedro naquela ocasião, tinha um propósito muito especial na vida dele.
Pedro sempre ocupara uma certa posição de destaque ao longo do ministério de Jesus, desde o início, por sua postura impetuosa, por sua ousadia, por seus arroubos. Ousadia que às vezes se manifestava no modo corajoso, como declarou em Cesareia de Filipe: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou ímpeto com que ele, sacando a espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Jesus precisava ensinar algumas coisas a Pedro para que ele pudesse assumir a missão que ele teria juntamente com os outros apóstolos no livro de Atos. E para que ele pudesse ser um dos líderes da igreja que nasceria. E as lições ensinadas por Jesus a Pedro são preciosas. Eu queria lembrá-las muito brevemente nesse instante. Primeiro, Jesus precisava ensinar a Pedro que nenhum de nós está imune à queda e mesmo ao pecado. Um dos problemas de Pedro, e é fácil perceber isso no diálogo encontrado nos primeiros versículos que lemos, era a confiança em si mesmo. Pedro achava que era seguro o suficiente para jamais abandonar a Jesus. Ousava inclusive dizer que os outros até poderiam, ele não. Ele não. Jesus precisava ensinar a Pedro que ninguém, mas ninguém, nenhum de nós, é invulnerável diante das fragilidades da vida. Nenhum de nós é invulnerável diante das tentações. Nenhum de nós é invulnerável diante das pressões da existência. E a percepção de nossa fragilidade é muitas vezes o lembrete de que precisamos, para que estejamos muito mais atentos, sejamos muito mais cuidadosos. Todas as vezes em que nós nos sentimos seguros demais, nós nos tornamos muito mais susceptíveis ao erro. Todas as vezes em que a autoconfiança se torna grande demais, nós nos tornamos alvo muito mais fácil do inimigo. Todas as vezes em que a autossuficiência nos alcança, nós estamos muito mais propensos a cair. E é por isso que a altivez antecede a queda, de acordo com as Escrituras. Pedro precisava entender que ele não era imune às fragilidades da vida. O medo viria, o temor viria. Ainda que as palavras fossem proferidas, na verdade eles não estavam preparados para aquilo que viriam logo em seguida. Jesus foi preso. Aqueles discípulos que tinham acabado de dizer a mesma coisa: ainda que seja mister morrer contigo, não te negaremos, porque de acordo com Mateus, Pedro o disse e os outros o acompanharam. Na verdade, eles fugiram quando Jesus foi preso. Às vezes nos sentimos fortes demais porque não sabemos o que nos espera, o que nos aguarda. Nem sempre estamos preparados para aquilo que virá. E eu queria lembrar que a palavra de Deus é muito clara quando mostra que servos de Deus somos frágeis. Os heróis da Bíblia são frágeis. É maravilhoso o modo como a Bíblia honestamente os apresenta. O Abraão, o pai da fé, que mente em relação à sua esposa. O grande Elias, que em determinado momento decide jogar a toalha. O grande Davi, homem segundo o coração de Deus, que sucumbe diante da tentação. O Moisés, o grande líder Moisés, que em determinado momento perde a paciência e fere a rocha. Imagine, perder a paciência com seus liderados, coisa impensável. Liderado nunca tira a paciência de ninguém. Não sei o que aconteceu com Moisés. Somos frágeis, todos o somos. E é o impetuoso Pedro que precisa ser lembrado por Jesus de suas fragilidades. Como é interessante perceber que no momento em que Jesus se aproxima do momento mais difícil de seu ministério, o momento em que ele precisa entregar a sua vida, em que ele sente o peso
daquela decisão e por isso ora, tendo o seu suor transformado em gotas de sangue. Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Que percepção clara ele tem da nossa fragilidade, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas, de como nós somos susceptíveis a fraquejar. Pedro precisava aprender, e nós muitas vezes precisamos aprender, que não estamos imunes à queda, não estamos imunes ao erro, não estamos imunes diante da tentação. Mas Jesus quer ensinar uma outra coisa para Pedro. Pedro precisava aprender que o pecado traz sofrimento. Talvez pudéssemos gastar algum tempo só refletindo sobre a expressão usada por Mateus ao dizer que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu imagino quão amargo foi o choro de Pedro, quando certamente passavam por sua mente todas as recordações de sua caminhada com Cristo, todos os gestos de Cristo para com ele, toda a confiança que ele esboçara pouco tempo antes. Certamente uma sequência de pensamentos e ideias passava por sua mente enquanto ele amargamente chorava a decepção consigo mesmo, a culpa, o reconhecimento do erro, a nos lembrar, irmãos, que o pecado inevitavelmente traz dor, traz sofrimento, a dor da culpa, a dor do peso, a dor das consequências, e nenhum pecado é inconsequente. E o Jesus que nos promete o perdão absoluto para as nossas culpas, não promete a absolvição das consequências dos nossos erros. Nós a sofremos, e não apenas nós, os outros também sofrem. Os outros também sofrem as consequências dos nossos erros. Pecado machuca, pecado fere, pecado dói. É bem verdade que algumas vezes, anestesiados pelo prazer que o pecado enganosamente traz, nós nos esquecemos da dor que virá depois. Quantas vezes tenho visto pessoas chorarem amargamente o peso dos erros cometidos, o peso dos pecados cometidos, a dor de terem cedido, a dor de não terem sido fortes o suficiente, a dor de terem permitido que o pecado marcasse suas vidas, manchasse suas vidas, a dor de ver as pessoas que ama sofrendo sem poder fazer nada, porque o sofrimento já está instalado. O pecado traz consequências e dores. Vejam o Salmo 51, vejam o Salmo 32, o Salmo 31, aliás, no versículo 10 do Salmo 31, o salmista diz: porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Que descrição viva, feita pelo salmista, da dor trazida pelo seu pecado. Por isso a oração angustiada do Salmo 51, em seu versículo 12, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria que lhe foi roubada pelo pecado. Mas, irmãos, eu queria lembrar que Jesus quer ensinar a Pedro, não apenas que nenhum de nós está imune à queda e ao pecado, e que o pecado traz dor e sofrimento, mas Jesus queria ensinar, sobretudo, que ele nos restaura. A parte interessante da história de Pedro, a parte mais interessante, é a lembrança de que o perdão de Deus não tem limite. Essa verdade está presente desde o Antigo Testamento. O Salmo 32, que mencionei agora há pouco, começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Deus nos perdoa em Cristo Jesus. Deus nos traz a oportunidade de restauração. É significativo que o perdão oferecido a Pedro aconteça no momento em que acontece a crucificação, para nos lembrar que o nosso perdão teve um preço, que nós somos perdoados
Mas o pecado foi pago. Jesus o pagou. Jesus pagou o preço e assumiu o castigo e a condenação pelos nossos erros. Era isto que a cruz iria proporcionar, o perdão pleno dos nossos pecados. Ao ensinar que Jesus perdoa, Jesus queria lembrar a Pedro também que nesse perdão ele restaura. Nesse perdão ele restaura. Ao chamar Pedro e dizer: apacenta as minhas ovelhas, Jesus está dizendo: eu não desisti de você. Eu não desisti de você. É curioso perceber que em determinado momento, Pedro, após a crucificação, parece desistir de Jesus. Não sei se você já percebeu, mas há um momento quando Pedro se volta para aqueles que o acompanhavam e diz: vou pescar. Jesus chama Pedro para dizer: não, eu não desisti de você. Apacenta as minhas ovelhas. A nos lembrar, irmãos, que não importa o que fizemos, Jesus nos restaura. Não importa o que fizemos, Ele nos traz de volta. Não importa o que fizemos, Ele quer nos corrigir. Não importa o que fizemos, Ele quer nos colocar de novo no seu projeto, no seu plano. O ímpeto de Pedro agora teria que ser trabalhado por Cristo para conduzi-lo a apacentar as suas ovelhas. Não com espada, não funcionaria, mas com a atenção e o cuidado de um pastor. Jesus tem novos planos para a vida de Pedro e quer ensinar isto ao colocá-lo de volta no seu projeto. Não sei quais foram suas experiências ao longo de 2015, mas hoje, nesta primeira ceia do ano, eu queria lhe lembrar, primeiro, que nenhum de nós está imune ao fracasso e à queda, o que significa que precisamos viver cada dia deste ano atentos e buscando em Deus a força que não há em nós, buscando em Deus a sabedoria que não há em nós, buscando em Deus a capacidade que não há em nós para prosseguir. Que cada dia desse novo ano seja vivido com a direção, com o cuidado e com o poder de Deus em nossa vida. Queria lhe lembrar que talvez ao longo deste ano que findou, você tenha permitido que algum pecado ocupasse espaço em sua vida. Talvez tenha cedido espaço a alguma tentação. Talvez tenha aberto espaço para que algumas coisas perniciosas começassem a fazer parte de sua vida. Eu quero lembrar que o pecado não é inconsequente, mas haverá sempre um preço a ser pago. Eu quero lembrar que definitivamente não vale a pena permitir que o pecado ocupe espaço em nossa vida. Mas eu quero lembrar sobretudo que o nosso Deus é o Deus da restauração. Eu quero lhe propor um ano novo, onde algumas coisas velhas sejam deixadas para trás, onde algumas coisas precisem ser abandonadas, em que você tenha coragem de orar ao Senhor agora e dizer: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece o meu pensamento e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quero extrair do modo como o apóstolo Paulo apresenta a celebração da ceia do Senhor, uma proposta que ele faz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, coma do pão e beba do cálice. Eu queria que o piano estivesse tocando suavemente o hino que iremos cantar agora, e eu queria que você curvasse sua cabeça. Quero pedir aos diáconos que se posicionem para o início dessa celebração. Mas eu quero tornar esse momento um momento de autoexame diante de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Abra o seu coração diante de Deus agora. Ninguém mais precisa ver, ninguém mais precisa saber, é você e Deus. E você vai pedir a Deus que olhe se há em você algum caminho mau.
Se há alguma coisa que você tem feito em sua vida que precisa ser abandonada, talvez um pecado que tem se tornado um vício, talvez apenas a fragilidade diante de uma tentação, talvez você esteja dando espaço demais para algo que pode ser pernicioso, e seja a hora de mudar. Talvez você tenha negligenciado algo que Deus lhe pediu para fazer. Talvez você deixe de fazer algo que Deus lhe tem confiado. Deus conhece o seu coração. Agora, ao se preparar para esta primeira ceia de 2016, abra o seu coração diante de Deus e diz: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas fragilidades. E você pode mencionar agora diante de Deus a que você se refere. Deus está lhe mostrando. E você vai orar ao Senhor dizendo: Senhor, eu quero o teu perdão, mas eu quero a tua restauração. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu não quero continuar agindo da mesma forma. Eu não quero caminhar da mesma maneira. Eu quero ser diferente. Eu quero agir de modo diferente. Guia-me pelo teu caminho. Eu quero fazer a tua vontade. Diga ao Senhor isto agora. Senhor Deus, tu conheces o nosso coração. E tu agora recebes a confissão de cada um dos teus filhos. Confissão de um coração arrependido, confissão de um coração que deseja ser restaurado por ti. E eu te peço, Pai, que tu nos lembres permanentemente as nossas fragilidades, mas que tu hajas nelas, concedendo-nos a força que só em ti encontramos. Torna-nos vencedores, perdoando os nossos pecados e restaurando a nossa vida naquilo que precisa ser restaurado. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós vamos cantar o hino de número 92. E enquanto nós cantamos este hino, o pão será distribuído. E você que faz parte dessa igreja, de uma outra igreja, de mesma fé e ordem que esta, de uma igreja na qual você tem dado profissão de fé, tem sido batizado, você tem professado publicamente sua fé em Cristo Jesus, você pode se juntar a nós e participar deste ato de celebração da ceia do Senhor. Enquanto cantamos o hino 92, o pão será distribuído. Morri na cruz por ti,
noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Obrigado, Senhor, pelo pão, mas também pelo vinho, que nos lembram o sacrifício de Cristo na cruz, a nos proporcionar perdão e restauração. Que neste momento em que participamos desses elementos, nosso coração receba o teu agir, porque a ti entregamos a nossa vida submissos ao teu querer, e oramos no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós ouvimos o hino Porque Tomou a Cruz, o cálice estará sendo distribuído.
Paulo prossegue dizendo que, depois de cear, tomou Jesus o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mensagem da cruz, mensagem de restauração, se torna plena com a notícia da ressurreição. Por isso, como é bom ao relembrarmos neste ato a morte de Cristo por nós, lembrarmos juntos a vitória de Cristo sobre a morte. De pé, cantaremos: Cristo já ressuscitou, aleluia. Nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Estamos concluindo a transmissão do culto matinal da Igreja Batista da Capunga deste domingo, 3 de janeiro de 2016. Agradecemos a sua presença em nosso culto, agradecemos também a Lene Fernandes no estúdio da Evangélica do Brasil FM e convidamos a todos para estarem conosco logo mais a partir das 19 horas com a transmissão do nosso culto noturno. A Igreja Batista da Capunga está situada à Rua Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, Recife. Informações pelo telefone 3092-6578 ou pela internet no site www.capunga.org.br. Um bom dia a todos.